Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Perdoa falhas, pensamento e omissões. Senhor Deus, em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Guarda-nos, Senhor, na saída e na entrada, aonde pisarmos as plantas dos nossos pés, nos dá por herança em nome de Jesus. Guarda nosso cônjuge, nossos filhos, guarda nossa família, Senhor, nos direciona para o centro da tua vontade em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 2. O bom soldado de Cristo. Você, porém, fortifique sempre na graça que está em Cristo Jesus. Veja aqui uma carta, né, aqui de Paulo direcionada a Timóteo, aonde ele diz, né, você, porém, Timóteo, fortifique-se sempre na graça que está em Jesus Cristo. O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, transmita-o a homens de confiança, por sua vez estejam em grau de ensiná-lo a outros. Né? Então, pessoas que estejam dispostas a ensinar a outras pessoas a respeito do reino de Deus, a respeito do que Jesus fez por nós na cruz. Participe do sofrimento como bom soldado de Jesus Cristo, porque aquele que serve a Jesus vai ter que desagradar o mundo, vai desagradar os homens. Então, nós temos que permanecer como bons soldados de Jesus Cristo. Ao se alistar no exército, ninguém se deixará envolver pelas questões da vida civil, se quiser satisfazer a quem o alistou no regimento. Então, o nosso negócio com Deus, a nossa intenção para o reino, ser soldado do reino espiritual, soldado de Jesus, aleluia. Então, nós temos que pensar nas coisas espirituais em primeiro lugar. Se quiser satisfazer quem alistou no regimento, isto é, se nós quisermos satisfazer a Deus, nós temos que primeiramente pensar nas coisas espirituais. Do mesmo modo, um atleta não receberá a coroa se não tiver lutado conforme as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, nós temos que entender que o nosso primeiro tem que ser para Deus. O nosso primeiro, ele é o nosso agricultor. Nós somos a terra e ele é o nosso agricultor, e os primeiros frutos, as primeiras coisas, nosso primeiro respirar, o nosso primeiro falar tem que ser com Deus. Nossa primeira intenção tem que ser o reino de Deus. Procure compreender o que está lhe tentando dizer e o Senhor certamente lhe dará inteligência em todas as coisas. Nós temos que procurar em Deus, no Espírito Santo de Deus, entender todos os dias o que Ele quer nos dizer, o que Ele quer nos direcionar. Então, Ele vai nos dar inteligência, Ele vai nos capacitar para a boa obra que Ele quer que nós façamos no nome de Jesus, amém? Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Este é o meu evangelho. Isto é, Paulo estava falando a respeito o evangelho de Jesus, mas ele pegou esse evangelho para ele, porque ele crê em Jesus, ele crê no que Jesus fez por nós na cruz, ressuscitou dos mortos. Nós temos que crer também que Jesus ressuscitou, ele não é um Jesus que veio e morreu na cruz, mas ele vive, ele reina, ele transforma, ele cura, ele liberta, aleluia, e por causa do qual eu sofro a ponto de estar acorrentado como um malfeitor. Então Paulo estava dentro de uma prisão, agora não numa prisão domiciliar como antes, mas agora numa prisão mesmo, como um malfeitor ali, carregando ali injúrias, mas ele não deixava de falar do amor de Cristo. Ele não tinha liberdade de pregar como quando ele estava numa prisão domiciliar, ele tinha liberdade ainda de receber pessoas, pregar o evangelho, mas aqui ele estava dentro de uma cadeia. E ele continuava a falar do amor, do evangelho de Jesus Cristo, mas a palavra de Deus não está algemada. Então, independente da situação que encontramos, a palavra de Deus ela não é algemada. Ela pode atingir pessoas, ela está liberta, ela pode, através dessa palavra aqui hoje, desse vídeo, pequeno vídeo, todos os dias gravado,
ela pode alcançar almas, transformar vidas, libertar pessoas de cativeiros. É isso que Paulo estava dizendo, né? A palavra de Deus não está algemada, independente da situação em que possamos encontrar. Paulo estava aprisionado, mas a palavra de Deus não estava. É por isso que tudo suporto por causa dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Essas palavras são certas. Então, Paulo estava sofrendo pelo Evangelho de Jesus para nos dar a liberdade de poder conhecer o amor de Cristo, ter livre acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, para nós podermos usufruir de tudo que Jesus fez por nós na terra, para que nós tenhamos a liberdade. Nós temos a liberdade morando num país que ainda nos dá a liberdade de falar do amor de Jesus Cristo. Que nós venhamos usufruir isso, inculcar em nossa cabeça e guardar a palavra de Deus em nosso coração. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro meio de sermos felizes, sermos completos, se não for através de Jesus Cristo. E olha que lindo que continua falando. Se com ele morremos, com ele viveremos. Então ele estava disposto a morrer pelo evangelho de Jesus, assim como ele morreu. Paulo morreu pelo evangelho de Jesus Cristo e com ele viveremos, isto é, nós teremos vida eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa garantia de vida eterna. E com ele sofremos, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então, pensa bem, Jesus é o filho, é o dono do mundo, filho do rei, né? E se ele disse que com ele sofrermos, as injúrias, as perseguições, as calúnias, com ele reinaremos. Qual rei na terra quer deixar outros reinar junto? Não, eles querem serem rei sozinhos, governarem por conta própria. Eles não querem dividir o reino com alguém. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou pela cruz. Ele fez pequenino para nos garantir reinar com ele. Olha que maravilhoso. A humildade do nosso mestre. Ele nos ensina a ser humilde e todas as coisas irão bem. Ó. Se nós o renegamos, também ele nos negará, nos renegará. Nós não podemos renegar a Jesus, porque senão ele também nos renegará naquele grande dia. Nós não vamos ter parte com Jesus. Se nós não aceitarmos ele como nosso Senhor e Salvador, ele vai nos negar. É a palavra que está dizendo. E hoje eu estou lendo até numa Bíblia católica, que a palavra de Deus, ela é a mesma, né? E só muda às vezes a forma de ser falada, que essa aqui é uma linguagem mais atual. Então a gente tem que estar atento com isso, né? Tem que tomar cuidado com as Bíblias também, que hoje estão fabricando aí, tirando passagens, falando, acrescentando coisas que não é. Aleluia. Então nós temos que estar diante do Pai. Ó, se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhes formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Se nós formos infiel, ele vai continuar a ser fiel. Como assim? Eu vou ser todo sujo, todo contrário, fazer todo erro, todo engano, dar tudo que a minha carne quer. Meu Deus vai continuar fiel a mim? Ele vai continuar fiel à palavra dele. Nosso Deus continua fiel à santidade dele, pois não pode renegar a si mesmo. Se ele é santo, ele não tem como renegar a ele mesmo. Ele permanece fiel à palavra, ao propósito, ao que ele resignou a cada um de nós, que é a salvação eterna. E não que ele vai ser fiel ao pecado, porque quando nós pecamos, nós somos destituídos da glória de Deus. O Espírito Santo de Deus se afasta. Então é necessário todos os dias lutarmos contra a nossa carne. Então Paulo deixou bem claro aqui, ó. Se com ele morremos, com ele vivemos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então, o evangelho de Jesus é sofrer pelo evangelho de Jesus. Às vezes a pessoa fala assim, mas as pessoas são ingratas, eu faço, ela não faz, isso e aquilo. Faça a tua parte com amor, com alegria, faça a tua parte para Deus, para Jesus. Quando você fizer aos homens, não faça aos homens, mas faça a Deus. Então você vai ver a glória de Deus sendo derramada sobre você. Você vai ser fortalecido, você vai crescer em graça e em sabedoria. Amém? Essa palavra que Deus deu, depois dele ter me dado uma outra palavra de manhã, que eu falei, Senhor, como assim? De novo o Senhor vai falar a respeito desse assunto, vão falar que eu que estou escolhendo. E como Paulo aqui disse a Timóteo, sofrer pelo evangelho de Jesus Cristo, eu vou falar, porque nós, independente do que vão pensar, eu tenho que sofrer pelo evangelho de Jesus Cristo e falar sobre o que Deus tem para falar conosco. Em 2 Reis
capítulo 15, verso 8, diz assim: no ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel e Samaria 6 meses, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu diante do povo, e matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos sucessores de Zacarias, eis que está escrito no livro de Crônicas dos Reis de Israel. Então nós vemos aqui que Azarias, o rei de Judá, ele começou a reinar, né? E ele reinou por 16 anos, e ele ali, né? Ele era reto, ali diz no verso 3, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Azarias, seu pai. Mas veja bem, ele começou reinando bem. Ele reinou como, né, ali, Azarias começou a reinar, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Azarias, seu pai. Então, ele começou reinando bem, ele começou, né, ali a reinar bem. Ele não foi um rei mau, mas o que ele cometeu de engano? Ele não tirou os altares, ele não tirou ali, né, o que era engano diante dos homens. Ele não tirou, Azarias, ele não tirou os altares. Ele não tirou os altares de adoração a outros deuses. E isso contaminou o povo, né? Ó, tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, isso a outros deuses. E o que Deus abomina é adoração, tirar a adoração dele e dar a outros deuses. O que Deus abomina e sempre abominou desde o início da Bíblia é a adoração do homem a outros deuses. O homem, como Davi, pecava, mas ele se voltava ao Senhor pedindo socorro, perdão, misericórdia. Mas quando esse rei permitiu os altares estarem ali para o povo ir adorar, ele não tirou os altares, não tirou o pecado. Olha o que Deus está dizendo. Quando alguém está numa liderança, é necessário tirar os altares, tirar os pecados, não ter, né, compactuar com o pecado, não ter vistas grossas ao pecado, porque isso vai interferir nas próximas gerações, nos próximos reinados, né? Então, Zacarias, ele reinou somente por 6 meses, porque ali, aqueles altares continuou a contaminar o povo, e esse Zacarias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi morto, ele foi perseguido, ele teve um final horrível. Por quê? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque ali os altares não tinham sido retirados, permaneceu ali, né? Então ele fez o que era mal. Ele fez o que era mal porque continuou ali, né? Vou ler do verso 1 em diante para você entender. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, e tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias, e de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então, ele começou reinando bem, mas ele só não tirou os altares. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos deixar na nossa vida, que pode nos contaminar, que pode nos levar à derrota. Nós temos que pedir para Deus pôr luz nas nossas trevas todos os dias. Seja quem está numa liderança, seja você na liderança do teu lar, da tua casa, da tua empresa, onde você estiver. Peça para Deus colocar luz nas tuas trevas, porque esse rei começou bem, reinando bem, mas ele terminou mal, porque não foi retirado os altares. Então é necessário chegar e tirar tudo que é abominações aos olhos do Senhor, para que você não venha cair em tentação, para que você não venha sair daquilo que Deus te colocou em tão pouco tempo. E ele ficou leproso, né? Ali foi um rei que ficou leproso porque ele permitiu ficar ali lepras, instruções, coisas que parecia ser normal para outras pessoas que viriam. Então, Zacarias reinou apenas 6 meses porque estava contaminado com o pecado.
Foi muito pior o pecado ali. Então, né, Azarias, quando dormiu, ele estava leproso, ele foi separado no sepulcro, ele nem pôde estar junto, porque ali o povo judeu, né, o povo de Judá, Israel, eles levavam muito a sério a lepra, porque a lepra simbolizava o pecado. Que nós venhamos estar atentos, amém? Como Paulo diz, a palavra não é minha, é de Deus, ele tinha dado essa palavra, e eu fui pedir outra, e Deus então deu ali, né? Que nós temos que sofrer pelo evangelho de Jesus, que o Senhor está dizendo. Seja onde você for reinar, seja o que você for fazer, não sou eu que estou dando a palavra, é Deus que está direcionando para pessoas que vai estar em uma liderança. Tire todos os altares, tire todo o pecado, tire todo o mal, todo o engano, age em retidão, para que seu fim não seja breve, para que seu reinado não seja breve e teu fim não seja triste. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se nós permanecemos fiel com Jesus, com Deus, o nosso Rei poderoso e santo, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. A palavra do Senhor disse e Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Obrigada, Deus, pela palavra, obrigada pelo ensinamento, pelo direcionamento. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que Ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus.